Meus amigos, tudo beleza? Hoje, para começar a gravar esse vídeo aí, segundona, né? Então, vou escolher um vídeo aqui um pouco mais sério, um pouco mais. Para a gente entender um pouco mais a questão da crise do Brasil, por que a gente está nessa crise no dia de hoje, né? O que aconteceu para a gente chegar nisso que a gente está hoje. Então, eu escolhi esse vídeo aqui, fazer um react aqui do canal do Gêmeos Invest. Eu sigo eles aqui, eu gosto bastante do conteúdo deles. Achei bem interessante esse vídeo que eles fizeram aqui, então. Bora lá ver o que eles têm para falar, né? Para ver se a gente concorda ou não concorda. Se você também não concordar, deixa no comentário aí. Se você concordar também, deixa nos comentários. Aproveita aí, siga o canal aí, se inscreva no canal pra gente conseguir aí atingir mais pessoas, beleza? Bora lá para esse vídeo aí mostrando por que será que o Brasil é pobre até hoje, será que o Brasil vai se recuperar? Isso aqui é loucura. A gente vive em um dos países mais ricos em recursos naturais do mundo. Tem água, tem terra fértil, tem petróleo, tem minério, tem sol, tem tudo. Se vocês pensarem, o país é muito abençoado, né? Ele é um país bem abençoado, tem de tudo, né, no nosso país. Por que será que a gente não consegue prosperar, né? O que será que acontece? Mas, ao mesmo tempo, os brasileiros vivem com medo o tempo todo de sair na rua e ser assaltado, sem saber se vai conseguir pagar o mercado, se o aluguel vai caber no orçamento ou se o governo vai inventar mais um imposto do nada. Como que um país Isso que eu falo, né? Tanto a questão da impunidade, tanto com bandido quanto com político, né, no país, eu acho que foi desanimando a população, né? Eu lembro que lá em 2013, 14, 15, né, o tempo da Dilma ali, né, do impeachment da Dilma, o pessoal tava bem animado, o pessoal ia pra rua, queria pedir o impeachment da Dilma, tal. Depois o pessoal vai começando a entrar no marasmo, vai do jeito que tá mesmo, tá bom, a gente acostumou, né? A gente acostumou com o que não presta, a gente acostumou a deixar quieto, né? Acho que isso aí que falta para o brasileiro de novo, voltar a se incomodar de novo, né? Porque hoje em dia é tanta coisa, do nada vem um imposto, do nada vem uma crise, do nada vem alguma coisa ali que vai deixar o poder de compra ser o menor. Então a gente tem que começar de novo a se incomodar. tão rico consegue ser tão pobre? E não adianta você procurar essa resposta, nem na escola, muito menos na televisão, porque a real é que ninguém quer te contar a verdade do porquê o Brasil não dá certo. E aliás, você já reparou como o Brasil vive em um eterno quase? Quase virou potência, quase decolou, quase resolveu a economia, até no jogo da Copa do Mundo, por 4 minutos quase ganhou, mas sempre tem alguma coisa ou alguém que sabota tudo. É como se o Brasil estivesse em um jogo onde as regras foram feitas para nos manter perdendo. Hoje nós vamos te mostrar o porquê o Brasil é pobre, mas não vai ser de um jeito raso. Mas na verdade eles querem que a gente continue assim, né? Tanto a parte política nossa, quanto a parte da mídia nossa, quer que a gente continue pobre, né? Não quer que o brasileiro tenha esse conhecimento. Porque o que uma pessoa pobre faz? Vota errado, na hora de escolher o seu candidato, escolhe o candidato porque o candidato deu alguma coisa ali que o favoreceu naquele momento, né? Assiste coisas erradas, gosta de culturas erradas. Então, para eles manter o país nessa estagnação é excelente, né? Cheio de chavões políticos, aqui nós vamos fundo. Vamos falar de decisões históricas, erros estruturais, mentiras contadas por gerações e o principal, como tudo isso influencia a sua vida hoje. Não é somente um vídeo, é um convite para você entender o sistema que te prende e, quem sabe, começar a sair dele. Por enquanto, o Brasil vai continuar no escuro, mas quem tem uma lanterna vai ter vantagem. Então vem comigo, vamos acender essa luz. Você já deve ter ouvido por aí. O Brasil deu errado porque foi colonizado por portugueses corruptos. Ou então, enquanto os Estados Unidos foram feitos para prosperar, o Brasil foi feito para explorar. Essa narrativa é repetida até hoje, nas escolas, nos filmes, na televisão. Mas será mesmo que ela é verdadeira? Ou será que ela é uma desculpa bem embalada que mascara o verdadeiro problema? Tem uma teoria muito popular que compara a colonização inglesa com a portuguesa, enquanto os protestantes que foram para a América do Norte queriam construir uma nova sociedade. Os portugueses vieram aqui com uma única missão: explorar o máximo que fosse possível e voltar para casa ricos. E é aí que nasce o conceito de colônia de exploração, uma estrutura que não foi pensada para criar um país, e sim abastecer outro. Só que essa explicação é incompleta. Sim,
Portugal levou muita riqueza daqui. Estima-se que só em ouro foram entre 120 e 200 toneladas ao longo de 300 anos. Então vamos jogar lá para cima, pegar o máximo, 200 toneladas e trazer para o valor do ouro presente, que hoje está batendo máxima histórica, mais de 3.126 dólares a onça. Essas 200 toneladas em onças daria 6.430.000. E isso em reais nos dias de hoje dá em torno de 115 bilhões. Parece um absurdo e realmente é. Eles levaram a nossa riqueza embora. Porém, somente no Dinheiro, hein? Nossa, o ouro tá falando bem, cara. Dinheiro com força, ano hein? passado, 2024, o governo arrecadou 2,7 trilhões de reais em impostos. Então, todo o ouro que Portugal levou ao longo de 300 anos, o governo aqui do Brasil arrecada impostos em cerca de 15 dias. Ou seja, o verdadeiro problema nunca foi aquilo que foi retirado no passado. É, na verdade, aquilo que continua sendo tirado até hoje. O grande erro não foi somente a extração em si, e sim o modelo que foi criado em cima disso. Um sistema centralizador, patrimonialista e burocrático, que sempre concentrou o poder no topo, com um estado controlador e a sua população mantida à margem, enquanto outras nações investiam em propriedade privada, educação técnica e autonomia. O Brasil montou um sistema onde o Estado é dono do jogo e a população é somente uma peça descartável. Esse vício de origem nunca foi corrigido. Pelo contrário, na verdade, ele foi ampliado e institucionalizado. E quando tentaram mudar na proclamação da República, foi só para Piorou. piorar. Acho que aí entra muito nessa questão de que a gente não considera um povo único, né? A gente não tem esse senso de querer ajudar o próximo, né? A gente pensa muito na gente, né? Tanto a parte humana nossa quanto a parte política, né? A gente só pensa em, que nem a gente fala, que jeitinho brasileiro. Cara, eu tô bem, cara, o outro que se vira. A gente não tem esse espírito de todos vamos todo mundo junto lutar por algum propósito, né? Não sei se foi por causa da colonização, não sei se porque as pessoas não entendem, né, da onde é a sua origem, do que a gente, como a gente foi formado, qual que é o nosso objetivo, qual que é o nosso propósito aqui dentro desse país. Então, tipo, é cada um meio por si, sabe? Tipo, eu tô bem, o cara que se vire, né? Eu fazendo a minha bagunça aqui, o vizinho que se vire, né? A gente não tem esse espírito de respeitar o próximo, a gente tem esse espírito de união, né? De povo, né? Você vê os países que nem a Argentina, né? Portugal mesmo, né? São um povo, né? Eles têm um significado. Agora a gente parece que não tem. Nós não temos um significado pra gente viver, né? Então a gente é cada um por si, né? Então o que os políticos gostam? Eles gostam disso, eles gostam de anarquia. Quanto mais anarquia tiver, mais bagunça tiver, mais gente burra tiver, mais eles vão continuar se reelegendo e o país nunca vai mudar. No caso de político, o que ele pensa? Ele vai pensar em se reeleger. Então ele vai ajudar ali, ele vai soltar uma verba aqui para uma cidade, vai soltar uma verba ali para outra cidade, né? Vai agradar um prefeito de uma cidade ali, para ele continuar o quê? Se reelegendo. Você não vê que tem casos aí de candidatos, é o próprio Bolsonaro mesmo, né? Acabou ficando 30 anos aí de deputado, do que o cara fez pelo país? Entrou como presidente, o que o cara fez pro país? Então, é complicado, né, cara? Então, o político em si ele já é criado dessa maneira, o povo em si já é criado dessa maneira. Se você pensa, hoje em dia fica até mal falado, né? Fala, puta, eu quero ser um vereador. Cara, o cara já vai pensar, puta, ele vai querer ser vereador, ele vai querer pensar nele, ele vai querer ganhar o dinheiro da prefeitura ali e não vai fazer nada pra cidade. O pensamento do brasileiro já virou isso aí, né? Então, e é difícil de mudar essa crença, né? Porque o povo brasileiro é esse negócio. Fala muito, o povo brasileiro é unido, o povo brasileiro não é unido, cara. O povo brasileiro não é unido, é meio cada um por si, cada um batalhando a sua maneira para conseguir melhorar. Então, é complicado. A República quebrou o Brasil. Ao contrário do que ensinam nas escolas, a proclamação não foi um ato popular, foi um golpe de militares e elites que estavam insatisfeitas com a monarquia. A verdade é que o povo nem sabia o que estava acontecendo. A República Brasileira nasceu nas salas do poder e não nas ruas, e foi implantada às pressas, sem planejamento, sem instituições sólidas e com uma população semi-analfabeta. Na prática, trocaram a coroa por uma máquina de favores e corrupção. O Brasil virou um balcão de negócios e o povo, a população, se manteve pobre, excluídos e sem acesso à terra ou à educação. E a partir daí, nasceu um padrão que não mudou até hoje. O governo gasta demais, arrecada de menos, se endivida e joga a conta no colo da população. É um círculo, né? É um círculo, né? O governo vai lá, gasta pra caramba, né?
tenta arrecadar, não arrecada o suficiente, vai lá, empresta dinheiro, se endivida e joga no lombo de quem? Cria imposto e joga no lombo nosso, né? Então, e claro, essa conta que começa aí só foi aumentando. O ciclo da dívida. Quando Getúlio Vargas chegou ao poder, prometia modernizar o Brasil. Criou estatais, controlou o preço e expandiu a máquina pública. Mas também criou um monstro que nos assombra até os dias atuais. Um Estado inchado, gastador, controlador e caro. E o ciclo continuou. O Estado gasta Mesma coisa. demais, arrecada menos do Arrecada que de menos. precisa, se endivida, imprime mais dinheiro, gera inflação e o povo empobrece. Nos anos 70, durante o chamado milagre econômico, o Brasil parecia estar crescendo, mas tudo isso foi financiado com dívida externa. E essa dívida tem um custo. E quando a conta chegou, no choque do petróleo, lá na década de 80, a inflação virou um descontrole absurdo. Estou aqui no site do Banco Central, calculadora do cidadão, pegando o IPCA do IBGE. Nossa inflação de setembro de 2010 até fevereiro de 2025 foi de 131%. Já é muita coisa, porém não chega nem perto da inflação que foi lá nos anos 80. Essa foi a inflação de janeiro de 1980 até um mês antes do Plano Real, junho de 94. Foi uma inflação de mais de 11,2 trilhões por cento. Em média, cada ano que passou nesse período, a inflação foi de 478%. Nossa, E é você muita tinha inflação, mil né? dinheiros, porque nesse período tivemos várias trocas de moedas. Nesses 14 anos, esse mesmo dinheiro valeria 0,000000000 Resumindo, não ia valer nada. Não tem valor, é sem valor. 893, ou seja, o seu dinheiro virou pó. Esse número de 11,2 trilhões é tão absurdo que nem mesmo o cérebro humano consegue entender. Então, se fôssemos medir em segundos, 1 milhão seria equivalente a 11 dias. 11 trilhões de segundos são equivalentes a 357 mil anos. Para você ter noção, há 357 mil anos a Terra, nosso planeta, estava na era glacial. Você ia encontrar os mamutes, os tigres, dente de sabre e obviamente o ser humano não existia. Se um pão custasse um dinheiro lá em Mano, eu não 1980, sei em quantos mil reais, 1994, esse mesmo pão milhões. custaria algo por volta de 111 trilhões de É. dinheiros. Foi uma das inflações mais severas da história mundial. E quando tudo parecia perdido, as pessoas sem esperança, surge o Plano Real. Nossa, eu lembro dessa época que ele mostrou ali. Nossa, eu era pequeno, mas eu lembro que minha mãe vivia correndo no mercado, cara. Vivia correndo no mercado porque o preço ia mudar. Não, vamos lá porque o preço ia mudar. Eu sempre será Cruzeiro ou Cruzeiro Real. Acho que era do Cruzeiro pro Cruzeiro Real, uma coisa tipo assim. Sei que era um desespero. Não, tem que ir lá. Você vai no mercado, vai agora, porque depois vai mudar o preço. Era um desespero. Em meio ao caos da hiperinflação, quando parecia que o Brasil ia implodir, surge uma solução ousada, o Plano Real. Diferente de todos os planos anteriores, todos mirabolantes, cheios de congelamentos de preços, cortes de zeros, confisco de poupança, o Plano Real fez algo que nenhum outro governo A teve. sorte que esse tempo minha mãe não tinha muito dinheiro. Acho que era. O que ela falou pra mim, acho que era bem pouco dinheiro. Acho que ela nem tinha muito dinheiro lá. Essa época aí foi foda, hein? Teve gente até que. Não sei, eu acho que eu devi relatar de pessoa que se suicidou por causa disso daí. De confisco de Coragem até poupança. então. Atacou na raiz do problema. A ideia era simples: criar uma nova moeda, o real, Atrelado e ao dólar. ancorar ela ao dólar. Por um tempo, R$ 1 valia exatamente $1. Mas o principal que foi feito foi cortar a emissão desenfreada de dinheiro, cortaram os gastos. É isso que as pessoas têm essa ideia, né? Cara, mas por que a gente não imprime mais dinheiro? Cara, quanto mais dinheiro circulando no mercado, menos ele vale. A escassez do produto que faz o valor aumentar, não ter produto demais no mercado. Quanto mais tem daquele produto no mercado, menos ele vale, né? Então não é, você vai lá, vamos lá no Banco Central, vamos imprimir dinheiro, a gente paga todas as dívidas. Cara, não existe isso, pessoal. Tem que parar de imprimir dinheiro. Quanto mais imprimir dinheiro, mais inflação, mais públicos, o que problema. ajudou a estabilizar a política monetária e trazer previsibilidade aos mercados. E o resultado? A hiperinflação acabou e o Brasil voltou a respirar. A classe média que tinha sumido voltou a existir. O pobre voltou a conseguir planejar o seu mês, sem ter que sair correndo para o supermercado para fazer as suas compras. Era desse nível. Vai lá no mercado, tem que comprar agora, então vamos comprar o óleo lá, porque o preço tá bom, vamos lá. Senão você chegava lá, o cara já tava mudando o preço do produto, era brincadeira, era demais. Mas também esse negócio do Plano Real foi bom, né? Mas foi até um período só também, acho que ele vai falar aqui.
Foi até um antes que período os só. preços Depois viessem já a começou de dobrar. novo, Mas como desandar. tudo no Brasil, a história não termina bem. Em 2003, durante os primeiros anos do governo Lula, o tripé macroeconômico e o Plano Real foram mantidos e respeitados. Só que a partir da reeleição em 2006, a história muda. Com a popularidade nas alturas e o Brasil surfando o boom das commodities, o governo decidiu que podia inventar O moda. O Lula Brasil aproveitou voltou a esse boom das commodities aí, né, de produtos agrícolas, né? Ele aproveitou e fez o quê? Se reelegeu, né? Então, por isso que é foda o tal de reeleição, né? Geralmente o político ele aproveita tudo ali do primeiro mandato para fazer, para se mostrar tal. Depois, na hora que chega no segundo mandato, é para arrombar com tudo, né? Acabar com o país, né? Como foi o que foi feito aí com o Luiz Inácio. crescer absurdamente a máquina estatal. Começaram a gastar demais, a subsidiar empresas amigas, manipular juros, controlar preços de energia, combustíveis e alimentos. Programas sociais foram usados não só para aliviar a pobreza, o que seria algo legítimo, mas também para criar uma máquina de poder político. As contas Exato, né? Por quê? Além de ficar colocando os amigos do rei, né, no poder, né? Tanto prestando dinheiro lá do BNDES para Odebrecht, para essas empresas que vocês já sabem aí, né? Teve o quê? Bolsa Família, que serve para quê? Para colocar um cabestro em você, né? Ó, quantas vezes eu lembro, cara, não, vamos votar na Dilma porque senão vai cortar o Bolsa Família. Ah, não, se a Dilma não ganhar agora, entrar outro candidato, vamos votar nela porque senão vai cortar. Então, usou isso aí como cabestro, né? Então, tipo, toda vez que ia ter alguma candidatura, já jogava lá o Bolsa Família. Ah, se não tiver, vai cortar o Bolsa Família. Cara, o Bolsa Família é uma das. Não digo é uma coisa boa se fosse usado de maneira correta, né? Se incentivasse as pessoas que estão ali no Bolsa Família, desse uma solução para elas saírem do Bolsa Família. Agora, praticamente, elas ficam ali no Bolsa Família, a pessoa vive só aquilo ali. Tem aquele dinheirinho básico ali do Bolsa Família e vive só com aquilo, não se preocupa em trabalhar, não se preocupa em produzir nada para o país, né? Então, é um benefício que é importante dar para as pessoas, sim, mas para ajudar elas a saírem de onde elas estão, né? Não para manter ela ali, sustentando ela ali com 300, com 500, com 600 reais por mês. públicas foram maquiadas, a dívida crescia e a confiança na nossa economia começava Despencava. lentamente a derreter. Mas não foi somente o Estado que voltou a crescer de forma descontrolada. A moeda também começou a perder valor de forma silenciosa. Em 30 anos, a inflação acumulada do real foi de 712%. Quem segurou uma nota de 100 quando surgiu o Plano Real lá em 94, 30 anos depois, essa mesma nota tem um poder de compra de R$ 12,32. Quase 90% do poder de compra evaporou e o que restou para você foi isso aqui, sendo que essa foi a moeda mais bem sucedida da história do Brasil. Até quando o Brasil acerta, ele dá um jeito de perder no longo prazo. E aí o Brasil. Mas por que acontece isso? Porque entra pessoas interesseiras, né, pessoas que não estão a favor de querer melhorar o país, em si de melhorar o próprio bolso, né? É isso que eu falo. Tudo é questão de o quê? De pessoas interesseiras que entram no meio de poder, né? E acabam fazendo tudo essa desgrama aí, né? Que nem você falou. Que nem eles falaram aqui, né? Até no momento que acerta, entram pessoas lá que acabam estragando tudo, né? Então, desandou tudo, desandou a marmita, né? Então, por isso que a gente tá nessa situação que a gente tá hoje aí. Voltou a ser aquilo que sempre foi: gastar demais, arrecadar menos do que Volta o ciclo de precisa, novo. se endivida, imprime dinheiro, gera inflação e o E povo joga no lombo de empobrece. E o quem? resultado, enquanto o Da mundo todo população. crescia, o Brasil sofreu uma grande recessão em 2015. E parece que agora a história está se repetindo novamente. Agora que você entendeu a história, surge uma pergunta que não quer calar: por que o Brasil continua pobre? Porque o sistema foi montado para isso. O Brasil é uma máquina de Viu? Desde as escolas, né? A gente já é ensinado a ser CLT, né? Primeiro de tudo. Não que o CLT seja ruim, eu sou CLT também. Mas a gente já é ensinado a ser CLT, a gente tem essa cultura de não querer estudar, não querer evoluir, não querer ter conhecimento. A gente tem essa cultura de achar que sempre o básico tá bom. Temos essa cultura de achar que o cara que é rico, ele é o vilão. Então a gente tem o jeito de ter corrupto mesmo, né? De ter pessoas corruptas, porque qualquer coisinha agrada, né? Qualquer lembrancinha, qualquer coisinha, o cara já ganha o seu voto. As pessoas não têm o voto de opinião, as pessoas têm voto de ali por. Não, porque aquele cara eu gosto dele, eu vou votar nele. Mas por isso eu vou votar. Qual que são as propostas dele? Nem sei, vou votar nele. Então tudo gira em torno de política, né? Tudo, infelizmente, a gente gira, mas gira em torno de política, né? Então, se as pessoas não souberem quem votar
para quem votar, por que você está votando naquele candidato, qual é a história daquele candidato, se aquele candidato realmente tem os mesmos valores que você, né, para você votar nele, né, para ver se ele quer alguma coisa para o país sempre vai continuar nessa mesma coisa. E Bolsa Família, taca a Bolsa Família na turma aí, que vai continuar mantendo as pessoas mais burras, né, o possível, né, o que eles mais querem é pessoas mais burras o possível, para continuar mantendo aí o mesmo padrão, né, e passando de pai para filho, para neto, para parente. Empobrecimento crônico, alta carga tributária escondida, burocracia sufocante, inflação constante, serviços públicos ruins e, principalmente, a grande dependência estatal. Programas como Bolsa Família, que deveriam ser como um trampolim. Então o pobre que está em uma situação vulnerável, recebe uma ajuda, consegue se reestruturar para Daí não começa a depender mais trabalhar de dela. novo. Porém, a Isso. realidade é que o Estado quer que essas pessoas fiquem cada vez mais dependentes. Em 2024, mais de 21 milhões de famílias recebem Bolsa Família. E esse número, ao invés de diminuir, as famílias conseguem se reestruturar, conseguem emprego, conseguem trabalhar, na verdade, esse número só cresce. Essas pessoas não têm acesso a nenhum tipo de educação e vão apostar em bets e em tigrinho. E aí vem a velha solução que o Brasil já vendeu em toda a sua história. É muito simples, é só taxar os bilionários. Se nós somarmos toda Esse negócio de aposta também, cara, eu falo assim porque eu já apostei bastante, né? Eu aposto assim também, mas, cara, se não tiver aposta, o pobre ele não tem instrução, ele vai gastar em qualquer outra coisa, ele vai gastar em cachaça, ele vai gastar em bingo, ele vai gastar em qualquer coisa, cara. Não é só aposta, não, a aposta chegou agora, a aposta é coisa nova, não é isso aí que tá fazendo o povo ser pobre. O que tá fazendo o povo ser pobre é a burrice do povo, é a burrice do brasileiro, né? É isso que eu tô falando, é manter o povo na burrice. Eu lembro que tinha perto de casa pessoas que pegavam o dinheiro do governo e gastava, sabe? Tipo, gastava com bebida, com. Não comprava nada na casa, criança passando necessidade, a pessoa lá bebendo, mamando no boteco que acabou de pegar o Bolsa Família. Pegava a cesta básica de prefeitura, vendia a cesta básica, pegava a cesta básica lá de graça, o governo dava, né? O prefeito dava a cesta básica, a cesta de verdura e trocava. Trocava a troco de R$ 10, R$ 15 para tomar o quê? Para tomar uma birita ali no boteco. Então não é só aposta esportiva. As apostas esportivas, sim, tem uma parcela de culpa, mas não é. Chegou agora a aposta esportiva, cara. Entendeu? Vocês conhecem há muito pouco tempo. Eu conheço a aposta esportiva faz 11 anos, mas a aposta esportiva estourou mesmo no país, que é uns 3 anos. Então, cara, não é só aposta esportiva. O povo brasileiro, o problema do povo brasileiro não é aposta esportiva. O problema do povo brasileiro é ser burro. Né? É achar que é esperto, mas acaba sendo burro, né? Acha que é muito malandro, mas é idiota, né? Entendeu? Gosta de gastar em porcaria. Sempre gostou. Não é de agora, não. a fortuna de todos os bilionários do Brasil em 2024 dá 1,16 trilhão. Se o governo confiscasse 100%. Cara, outra coisa idiota, taxar. Tem que taxar? Tudo bem, taxar, pegar imposto, tudo bem, mas, cara, não vai resolver nada, cara. Isso aí não vai resolver nada. Entendeu? Cara, se o bilionário não tiver bilionário, quem que vai dar emprego? Se são os ricos que dão emprego pro pobre. Então, primeiramente, a gente tem que se instruir, ter instrução, para daí sim a gente querer alguma coisa a mais, né? Desse dinheiro, os bilionários ficando com zero e perdendo toda a sua fortuna. Seria Não vai resolver nada. suficiente para bancar apenas Todo mundo vai ficar 5 pobre. meses das despesas públicas. Depois disso, o dinheiro acabaria, as empresas quebrariam e os empregos sumiriam, e o país estaria ainda mais pobre. Em 2024, o governo bateu seu maior recorde, arrecadou 2,7 trilhões Nossa. de reais, e mesmo assim terminou o ano com um rombo de 43 bilhões. O problema do Brasil nunca foi a falta de riqueza, nunca foi a falta de dinheiro. O grande problema é para onde tudo isso vai. Depois de entender tudo isso, você pode se perguntar, mas o que eu posso fazer? O primeiro passo é entender que ninguém vai te salvar, nem político, nem auxílio, muito menos governo. Todo esse sistema foi feito para que você aí tenha muita dificuldade de sair do lugar, mas quem enxerga o jogo pode aprender a como escapar dele. E você que ficou até aqui, nós temos um aviso muito importante para te dar. No dia 22 de abril Agora nós vocês vão teremos vender o curso deles ali. Cara, isso que eu falo, né? O problema do povo brasileiro é não ter esse senso, né, de patriotismo mesmo, né? De pensar no próximo, né? É que eu falei no começo do vídeo já, é aquela questão de cada um por si, né? Cada um se vira com o seu, eu estando bem, o outro que se vire, que se lasque. Então a gente não tem esse senso. E outra questão é que os governantes que estão aí, como a população é burra, né? Vota aí para qualquer candidato. Eles querem manter a mesma máquina funcionando, girando da mesma maneira, para continuar mantendo as pessoas burras, para continuar elegendo os mesmos candidatos de sempre,
né, para nós continuarmos da mesma maneira que estamos, né, sustentando eles aí, e é isso, cara, não tem muito o que fazer. Quando a gente tiver cultura, conhecimento, as pessoas por elas mesmas buscarem esse conhecimento, porque da escola não é que você vai tirar esse conhecimento, é do dia a dia, estudando, correndo atrás, né, e não depender de governo. É isso aí que é o certo. Fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.